Unidade 4. Ciência. O homem na construção do conhecimento. Aula 26.1. Conteúdos. Literatura amazonense. Contextos de produção. Literatura amazonense. Autores. Habilidades. Reconhecer elementos que caracterizam a literariedade de um dado texto. Identificar uma informação explícita em um texto. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque esta professora que vos fala está muito animada para esta aula. Por quê? Porque hoje nós vamos falar do Amazonas, da literatura produzida aqui no Amazonas. Porque a gente não pode sair do terceiro ano sem comentar sobre o modernismo aqui no Amazonas. Como é que foi que aconteceu? Será que aconteceu? Enfim, a gente vai ver isso na aula de hoje. E aí, quando a gente fala daquilo que está mais próximo da gente, a gente fica animado. Então, vamos nos animar aí do outro lado também, para que a gente consiga conhecer um pouco da produção literária amazonense nesta aula de hoje. Tá ok, gente? E aí, o nosso desafio, prestem bastante atenção, porque vai associar a nossa literatura amazonense com o papel das mulheres, isso mesmo. E é uma pergunta opinativa. Então você vai, ao longo da aula, pensar e refletir sobre isso e ao final, na nossa interatividade final, a gente pode então debater. Em sua opinião, as mulheres amazonenses têm acesso às mesmas oportunidades que os homens? Sim ou não? E por quê? E aí, nesse princípio aqui, enquanto vocês pensam sobre isso, vamos prestar atenção nessa aula que vai comentar sobre literatura amazonense. Porque, né, a professora falou bastante sobre modernismo, primeira fase, segunda fase, terceira fase ou pós-modernismo. Antes disso, até a gente falou um pouco de pré-modernismo. Fomos até Portugal comentar o modernismo de lá. Então, e a gente sempre acabava situando a nossa fala em São Paulo, Rio de Janeiro, Nordeste. Quando a gente falou um pouco ali do Grande Sertão Veredas, a gente trouxe um pouco ali, né, para Minas, Goiânia, enfim. Sempre nesses espaços, nesses lugares. E aí a gente se pergunta, professora, será que aqui no Amazonas ninguém produziu literatura nenhuma? Será? Será que não houve nenhum autor, nenhum poeta, nenhuma poetisa, por que não? Ninguém produziu literatura com os moldes do modernismo? Será então que só aconteceu literatura lá e aqui nada? Bom, é exatamente sobre isso que a gente vai começar a conversar. Primeira coisa, a gente tem que lembrar que o modernismo se dá a partir ali das 2 primeiras décadas do século XX, né? Se a gente voltar um pouquinho à fita do que a gente estudou aqui, é isso que acontece. Primeiras décadas do século XX, 1910, 1920, e aí nos permitam avançar um pouquinho para 1930 e assim por diante. Nesta época, o que está acontecendo aqui no Amazonas? Ora, é um momento em que aquela opulência, né, toda aquela ostentação de dinheiro que o ciclo áureo da borracha permitiu ocorrer, começa declinar, começa o declínio. E se começa o declínio, aos poucos o dinheiro começa a desaparecer, aos poucos os mais pobres começam a ficar mais pobres e a ter dificuldade de se manter, e os mais ricos, abastados, também vão diminuir o seu padrão de vida.
e a cidade como um todo, e aí eu estou me referindo a Manaus, começa a ser uma cidade com menos movimentação de pessoas, com uma atividade econômica menor, vai se tornando uma cidade mais secundária economicamente e culturalmente também. Então, vamos dizer assim, enquanto aquelas ideias modernistas de transformação, de inovação, de deixar o que é velho para lá e inventar coisa nova, espelhada na cultura nacional, estava ali efervescendo em São Paulo, Rio de Janeiro, vai demorar um pouco para que essas ideias cheguem aqui em Manaus. Vai demorar um pouco mais para que esse ideal de renovação, de transformação, chegue aqui. Então, os estudiosos de literatura amazonense dizem que efetivamente ocorreram duas manifestações que podem ser chamadas de literatura amazonense modernista. A primeira delas, a gente vai citar aqui, foi o Pereira da Silva, em que ele trazia aquela coisa do nacionalismo ufano. Lembram disso? Nacionalismo que só via aquilo que era bom, que não enxergava defeitos. Então, nesse caso, ele vai trazer textos que, de certa forma, exaltavam as nossas belezas naturais, porque isso a gente sempre teve, né? Vocês vão de convir comigo. E sem muita criticidade, sem adentrar tanto a situação econômica, a condição ruim de vida que a população passava, já que estávamos no declínio da borracha, né? Então, as manifestações deste poeta Pereira da Silva eram mais naquele nacionalismo ufano, que só via virtudes e não via defeitos e que não fazia aquele processo crítico de reflexão sobre a sua realidade. Ficava ali efetivamente exaltando a nossa riqueza natural. Beleza? Beleza. E aí a outra manifestação, esta é considerada mais interessante, porque vai ser um pouco ousada, bastante ousada para os períodos da época, para os padrões, daquela época. E olha só que interessante, é a manifestação artística feita por uma mulher. Isso mesmo, então eu vou apresentar para vocês uma poetisa amazonense, Violeta Branca. Nome de flor, não é mesmo? Um nome bastante, um nome incomum, na verdade. Seu nome, Violeta Branca Menescal de Vasconcelos. Nasceu em Manaus em 15 de setembro de 1915 e faleceu lá no Rio de Janeiro em 7 de outubro de 2000. Então já tem um tempo que ela faleceu. E o que é interessante é que essa manifestação mais evidente, mais associada ao modernismo, é a manifestação de um único livro, tá? Então, olha só, outro dado interessante sobre ela. Ela foi a primeira mulher a fazer parte de uma academia de letras. Isso mesmo, olha como nós amazonenses somos inovadores, estamos à frente do nosso tempo, não é? No caso, ela fez parte da Academia Amazonense de Letras, tá? Não é a Academia Brasileira, é a Academia Amazonense de Letras. Mas, né, neste caso aí, isso foi um fato inédito. Até então, nenhuma outra mulher havia integrado uma Academia de Letras. Então, isso foi algo inovador. Essa mulher, na verdade, sempre esteve à frente do seu tempo, né? E isso aconteceu pouco tempo depois de ela ter publicado essa primeira obra, que é enquadrada dentro dos padrões do modernismo, né? E ela ocupou a cadeira de número 28. Que obra foi essa? Foi esta que está aí citada, Ritmos de Inquieta Alegria, e que foi publicada em 1935. À época, ela tinha apenas 19 anos. Olha só que interessante. Com 19 anos, ela foi capaz de tudo isso, de produzir um livro que causou impacto, que chamou a atenção, que se enquadrava aos moldes do modernismo e que a fez adentrar a Academia Amazonense de Letras, não é? O que demonstra um pioneirismo dela e também, de certa forma, da mentalidade amazonense. Apesar de estarmos lá distante dos grandes centros culturais, existia aqui alguma
atividade acontecendo. Esse outro livro que é citado por nós, Reencontro, Poemas de Ontem e de Hoje, ele já vai mais para adiante, já é um livro, né, com outra perspectiva, de 1982. Percebam que há um grande espaço de tempo entre as duas publicações, não é mesmo? Isso porque, posteriormente ao seu casamento, ela se muda de Manaus, deixa de escrever e só depois de muito tempo é que ela retoma esta atividade. Mas vamos pensar no seguinte: em 1935, como seria essa cidade? Como seria Manaus? Ora, era uma Manaus em que moças como Violeta Branca, que tinham uma família ali de classe média, abastada, e a gente sabe disso por quê? Porque ela é alguém que certamente teve acesso aos estudos, porque senão ela não teria aos 19 anos escrito um livro como este, que eu vou apresentar alguns temas daqui a pouco para vocês, né? Então ela é alguém que teve acesso aos estudos. Nessa época, de 1930 a 1935, somente moças que fossem de uma família um pouco mais rica, vamos dizer assim, que tivesse uma condição financeira melhor, é que conseguiam estudar. Normalmente, as moças de família mais pobre, mais humilde, não estavam destinadas a este fim do estudo. Então, certamente, ela era deste grupo social. E nesse sentido, sendo ela desse grupo social, ela, né, vai produzir poemas, vai escrever poemas que, de certa forma, deixam entrever um erotismo. Isso mesmo. E ela tinha só 19 anos. Ora, nessa época, as moças de família mais rica eram educadas para o casamento. Isso mesmo. Então, ela certamente fez coisas inovadoras numa época e num período em que a sociedade não estava assim tão aberta a que moças como ela, de 19 anos, tão jovens, que foram destinadas e preparadas para o casamento, estivessem aí falando dos seus sentimentos, das suas sensações, né, dos seus desejos e assim por diante. Então, de fato, ela vai ser uma pioneira, ela vai ser alguém à frente do seu tempo. E por que que ela é modernista? O que que faz com que nós a consideremos assim, modernista? Olha só na próxima tela. O modernismo, na obra de Violeta Branca, se dá pela sua ousadia. Concordam comigo? 19 aninhos, educada para o casamento. Lá pelos anos de 1930, ela foi ousada ao trazer para os seus textos temas que traziam aí um pouco, vamos dizer assim, de uma certas temáticas mais ligadas à expressão do sensual, né? À liberdade sensual da mulher e assim por diante, né? Então, a ousadia de compor os seus poemas com tanta liberdade de expressão sensual, o que não era normal para uma moça de sua época, uma moça que, no caso dela, fazia aí parte de uma classe social mais abastada, que tinha um pouquinho mais de condição financeira e que estava aí destinada certamente ao casamento, né? E para a gente entender melhor essa questão do que seria o papel social da Violeta Branca na sociedade amazonense do início do século XX, a gente tem um vídeo com a professora de História que vai mostrar para nós que existiam dois grupos, né, de mulheres na Manaus desse período. Violeta Branca integrava um grupo, que era o grupo das mulheres socialmente mais privilegiadas, que tinham mais dinheiro. Então, prestem atenção nessa reflexão e, em seguida, a gente segue conhecendo um pouco destes poemas ousados para a época. Olá, vamos falar sobre o papel da mulher amazonense no início do século XX. Bem, seguindo uma tendência do restante do país e até mesmo da parte ocidental do mundo, as mulheres eram ensinadas a se dedicarem ao casamento, ao lar, ao cuidado com os filhos. Aqui no Brasil, a mulher não possuía direito a voto. Portanto, sua participação na política era bastante resumida, nada oficial, apesar das mulheres participarem de perto de uma série de movimentos. É claro que a gente precisa separar essas mulheres em grupos. Existem as mulheres populares que sempre estiveram nas ruas, principalmente pelo trabalho que era essencial à sua sobrevivência. No entanto, aquelas mulheres das classes mais abastadas tinham essa ligação com a rua bastante limitada. Elas não podiam se exceder aí nesse contato com o mundo público,
Como eu falei, elas eram educadas para casar e ter filhos. Então, todo esse comportamento feminino deveria ser bastante moldado, bastante dentro dos padrões. Ela deveria saber o que falar, aonde ir, com quem ir, principalmente a que horas voltar. Era muito importante que uma mulher tivesse aí a obediência ao seu pai e, quando casasse, devesse total submissão ao marido. Submissão essa que estava prevista em lei, pois a mulher, quando casava, ela estava aí no rol das pessoas incapazes, junto com os silvícolas, que eram os indígenas, e os menores de idade. Portanto, todas as suas decisões deveriam passar aí pelo seu marido. Ele que deveria dizer que decisões uma mulher poderia ou não tomar. Então, temos na primeira metade do século XX uma vivência feminina bastante limitada pelos padrões da época. É claro que, mais uma vez, eu ressalto a questão das diferenças de classes. Essas mulheres com as suas vivências limitadas eram principalmente aquelas pertencentes às classes média e também às classes ricas. As mulheres populares estavam aí no mundo das ruas lutando pela sua sobrevivência. Mas é muito importante a gente ressaltar também que essa mulher, ela não aceitava essa limitação à sua vida social de maneira passiva. As mulheres sempre lutaram pelos seus direitos de participação. Tanto que nós vamos ter aí uma série de conquistas, como o direito a voto, o direito a estudar, a luta por condições de igualdade com os homens, enfim, uma série de conquistas que tiveram início e ainda estão em curso nos dias atuais. Obrigada por essa oportunidade de participar aqui da aula e espero que eu possa voltar mais vezes. Até lá, então. Então, conforme eu comentei com vocês, Violeta Branca certamente fazia parte aí desse rol das mulheres educadas para o casamento, que tinham aí a sua vida mais restrita ao lar, não é? Que estava aí destinada a viver naquele padrão, dentro dos conformes, tudo direitinho, casar, dever a obediência ao marido, ter filhos e viver para o lar. Mas, conforme a própria professora mostrou para nós, essas mulheres não aceitavam isso tão passivamente. E vamos dizer, então, que talvez esse livro, Ritmos de Inquieta Alegria, que é o livro modernista de Violeta Branca, possa ser uma expressão deste não aceitar passivamente este papel social que lhe era imposto, não é? Então, conforme a gente disse, ela trazia poemas que tinham ali alguma expressão do desejo feminino, uma expressão sensual. Vamos ver então? Assim, antes de a gente começar a ler este poema, eu tenho que lembrar também um outro aspecto para vocês que faz com que estes poemas sejam considerados também modernistas, além da inovação e da ousadia, dos temas, tem o fato da forma. Lembram que os modernistas, os da primeira fase pelo menos, eles buscavam ali romper com formas fixas, com aquela preocupação formal e assim por diante, tinham a questão do verso livre como uma das suas bandeiras? Pois bem, os poemas de Violeta Branca, eles são versos livres. Vamos ter aí uma métrica variada, né? Cada verso de um tamanho distinto, assim como alguns versos sem rimas. Então, a gente tem ali uma pitada do aspecto formal também, no que diz respeito ao modernismo da primeira fase, que é justamente o rompimento, a ruptura com a preocupação formal, não é? Agora sim, agora que eu pontuei os dois motivos pelos quais ela é considerada uma modernista, vamos ler um dos seus poemas. Eu trouxe aqui para vocês o poema de Tuas Mãos. Então eu vou ler e depois a gente volta para comentar, tá bom? As tuas mãos nervosas, quentes, largas, arpejam os meus sentidos a música ideal da emoção. Para os teus dedos criadores, sou o piano mágico vibrando ao influxo de tua ardente inquietação. Tuas mãos frementes arrancam angústias sonorizadas de meus nervos, que se retesam como as cordas harmoniosas. Tuas mãos imperiosas, tuas mãos rebeldes, cantam silenciosas aleluias de gestos quando compõem poemas de volúpia, gritos incontidos de alegria pagã. Correndo ligeiras, leves, torturantes no teclado branco do meu corpo.
Então, a gente pode ver que, de fato, vai ser um poema que vai colocar nas mãos justamente aquilo que a gente comentou desde o começo, sobre a expressão do sensual, de um possível desejo sexual que essa moça tivesse, uma moça que não poderia expressar isso, dada a sua condição social. E aí ela vai traçando para nós os efeitos que estas mãos poderiam gerar. E isso é feito não de uma maneira vulgar, não de uma maneira em que tudo é colocado às vistas. Não, ela vai criando um lirismo, porque isso aqui ainda é literatura, isso aqui é linguagem literária. Então, ela vai colocando essas mãos como mãos que vão tocando instrumentos musicais e, ora, os seus dedos podem tocar piano, ora os seus dedos podem tocar violão e assim por diante. E esta música que vai surgindo disso vai ser o resultado dessa expressão e desta emoção que ela sente quando está diante destas mãos, beleza? Então, de fato, a gente está diante de um poema que traz para nós um tema inovador para a época, ousado para os padrões do período e que vai realmente colocar um lirismo que se aproxima dos modernismos nesses moldes. E além disso, vamos olhar para o formal, a gente vai ver aqui, por exemplo, as tuas mãos nervosas, quentes, largas. Se a gente for olhar para a rima, isso aqui seria o A, né? Arpejam nos meus sentidos. B. A música ideal da emoção. C. Para os teus dedos criadores. D. Sou o piano mágico vibrando. E. Ao influxo de tua ardente quietação. Agora sim apareceu uma rima. C, né? Porque inquietação vai rimar com emoção. Então percebam que aquilo que eu falei para vocês do verso livre, o verso que pode não rimar com outros, que é algo muito presente dentro do ideal da primeira fase modernista, tá aqui. Né? A gente vê vários versos que não encontram uma rima. São versos livres ou versos brancos, como queiram chamar. Além disso, só de olhar para o visual, né, a gente percebe que os versos têm tamanhos variados, né? Então, aquela coisa de que todos os versos tinham que ser decassílabos, ter 10 sílabas poéticas, ou que todos os versos tinham que ter 7 sílabas e serem redondilhas, isso também está livre aqui. Então, dentro do olhar formal, ela é também uma modernista nesse sentido, porque aqui não há tanta preocupação com a forma. Se a gente for avançar só no visual aqui, a gente vai ver que realmente os seus versos encontram diferentes medidas, diferentes tamanhos, né? E realmente não são sonetos, como a gente tanto viu aqui durante as nossas aulas, né? Não são sonetos, então, de fato, tanto no formal quanto na temática, esta poetisa amazonense trouxe para nós uma expressão de algum tipo de inovação. E essa inovação também apareceu em outra temática muito frequente nesse livro, Ritmos de Inquieta Alegria. Olha só que interessante, uma amazonense, né, nascida em Manaus, numa época em que as comunicações eram bem dificultadas, a forma de comunicação por imagens mais ainda, mas ela fala muito sobre o mar. Isso mesmo, né? Teoricamente, uma manauara que se criasse aqui não teria assim tanta expressão, tanta coisa a dizer sobre o mar e uma saudade do mar. Ela, nos seus poemas, traz uma saudade sobre o mar. É isso mesmo. Então, olha só na nossa próxima cartela. O mar, a água, é um tema muito recorrente na obra de Violeta Branca e representa, segundo alguns teóricos que estudam a literatura amazonense e estudam também a obra, esse livro dela, né, Ritmos de Inquieta Alegria, né, representa então o seu desejo de ampliar seus horizontes para além da cidade de Manaus, fazer parte de um contexto mais voltado para as artes, o que não era possível para ela, considerando que ela tinha 19 anos, talvez ela não vislumbrasse, né, a possibilidade, naquele momento, de ir
para além de Manaus, né? Então, esse falar do mar, talvez para ela conectasse ela a essa vontade de ir para fora de Manaus, essa cidade que, vamos lembrar, estava naquele processo de declínio, né? Então era uma cidade que tinha pouco movimento, que tinha pouca representatividade cultural para o resto do país e assim por diante. Então, nessa fala dela sobre o mar, ela deixa aparecer também a sua vontade de ir para adiante, ir para além de Manaus, dedicar-se às artes e assim por diante. Então, ela também traz a recorrência do mar, de uma saudade disto, que não é algo que faz parte da nossa, vamos dizer assim, da nossa geografia, mas que fazia parte dos seus desejos, dos seus anseios. Então, olhem só este poema, Nostalgia do Mar. Amanhã voltarás para o mar, teu destino é o mar, na deslumbrante exaltação das ondas verdes, tua vida, luminoso poema de mocidade e de sol. Serei a emoção esquecida de um porto que ficou em névoas na distância. Amanhã voltarás para o mar, enquanto eu ficarei numa tristeza longa, dolorosa. Tu, que trazes na alma altaneira o orgulho e a boemia do marinheiro, partirás sorrindo. Então, gente, para esse poema da Nostalgia do Mar, eu vou recomeçar a leitura, porque aqui na hora de passar as cartelas, avançamos um pouco mais além da conta, então vamos retomar, tá bom? Então, de novo, na leitura do poema Nostalgia do Mar. Amanhã voltarás para o mar. Teu destino é o mar, na deslumbrante exaltação das ondas verdes. Tua vida, luminoso poema de mocidade e de sol, tornar-se-á linda como uma alvorada rosicler. Amanhã voltarás para o mar, e na inquieta convivência das vagas, depressa olvidarás meu vulto de mulher. Serei vela perdida na grandeza infinita do oceano. Serei a emoção esquecida de um porto que ficou em névoas na distância. Amanhã voltarás para o mar, enquanto eu ficarei numa tristeza longa e dolorosa. Tu, que trazes na alma altaneira o orgulho e a boemia do marinheiro, partirás sorrindo. E não terás por mim um pensamento de amor. Tua alegria será jovial e franca, mas sentirás que te acompanha sempre, sempre, um perfume sutil de violeta branca. Então, olha só que interessante, nesse último verso, ela inclusive se coloca, né? Um perfume sutil de violeta branca, ela brinca com o próprio nome, né? A violeta branca aqui, em questão, é uma flor, né? Mas que poderia ser ela mesma, por que não? Ela não escreveu o nome dela à toa aí. Mas olha só que interessante, ela se coloca, este eu lírico aí, é um eu lírico que está triste. Por quê? Porque ela vislumbra o marinheiro que vai partir. E esse marinheiro vai para onde? Vai para o mar. Ele vai feliz, ele vai alegre, e ele não vai olhar para trás, ele não vai ter por ela nenhum sentimento de amor ou nenhum sentimento de pena. Ele vai para aquilo que é o destino dele, viver no mar. Enquanto ela vai ficar como? Vai ficar triste, vai ficar ali recolhida, vai ficar com aquela vontade de ser talvez o marinheiro que vai para o mar. Mas ela não pode, ela tem que ficar. E se a gente fizer a leitura deste poema e considerar o contexto, a época em que ele foi escrito, a gente realmente vai interpretá-lo como essa vontade de ir para o mar, porque o mar significaria uma liberdade, né? Ir para o mar porque o mar poderia significar aquilo que ela desejava fazer, ser livre, não ter que obrigatoriamente se casar e, vamos dizer assim, depender de um marido, dever obediência a ele. E ali ela poderia, então, ser esta poetisa, essa artista que ela também demonstrava ser. Então, gente, nesta aula, a gente comentou um pouco sobre uma artista, uma poetisa amazonense, que é considerada a principal expressão do modernismo, aquele modernismo, né? Lembremos-nos dele, aqui no Amazonas, aqui em Manaus, não é? Então, ela vai ser modernista porque vai ser inovadora nos temas, né? Vai trazer uma expressão do sensual, do sentimento sensual, numa época em que mulheres como ela
não eram autorizadas a falar sobre isso, especialmente em poemas que seriam publicados em livros, não é mesmo? E também fala do mar, que é algo que não faz parte da nossa geografia, da nossa vivência manauara, digamos assim, amazonense. Além disso, ela trabalha com versos livres e versos em que a rima não é uma frequente. Então, de fato, ela é uma expressão significativa de modernismo aqui no Amazonas nas primeiras décadas do nosso século.